podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Felipe Ventura. E eu sou o Lucas Braga. O fantasma da franquia de banda larga está de volta. Em matéria exclusiva do Tecnoblog, nosso autor de Telecom, Lucas Braga, revela que a NET Virtua vem aplicando limites de velocidade em usuários que ultrapassam a marca dos 4 terabytes. O problema é que essa prática é proibida pela Anatel desde 2016. A gente já te conta mais detalhes, inclusive com o posicionamento oficial da Claro depois da caixa postal. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Sabe quando você tá maluco pra ver um jogo de futebol e esse jogo não vai passar na TV aberta? Provavelmente esse jogo deve passar no Premiere, o maior canal de futebol do Brasil. O Premiere é conhecido como um canal pago de TV a cabo, mas agora você também pode assinar o Premiere pelo Amazon Prime Video. É isso mesmo, streaming de filmes e séries da Amazon. Daí pode assistir futebol à vontade, na televisão, no computador, no tablet e no celular. Então, sem essa de perder um jogo porque não vai passar na TV, se o jogo tá no Premiere, ele também tá no Amazon Prime Video. Premiere no Prime Video, futebol e muito mais. Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 8 minutos e 53 segundos. Vamos lá, Riga, que hoje tem muito comentário aí polêmico, né? E a gente selecionou um aí. Exatamente. Tivemos muitos comentários polêmicos, o episódio também foi polêmico, o entrevistado era polêmico. Então, pra não ter uma caixa postal de meia hora, a gente escolheu hoje o do André Noia. Ele comentou lá na comunidade.tecnoblog.net o seguinte: alguns pontos que eu gostaria de falar. Primeiro, o Alexandre Chaia fala corretamente que o governo Dilma foi certamente a pior abordagem econômica dos últimos 20 anos. Porém, grande parte dessa fatura se deve aos inúmeros incentivos e renúncias fiscais que a Dilma decidiu adotar como tentativa de tornar a indústria brasileira competitiva. Renúncias e incentivos propostos pela Fiesp. Ou seja, a indústria propôs algo, o governo fez a sua parte, a indústria não entregou a parte dela e, na sequência, culpa o governo por algo que eles mesmos propuseram. E segundo, a equiparação da Dilma ao Bolsonaro na política educacional não fez o menor sentido. O Bolsonaro sequer consegue organizar um Enem e se ocupa em atacar universidades e toda e qualquer produção científica, quando poderia simplesmente dar a real e dizer que não tem grana para fazer absolutamente nada. Seria mais coerente do que essa imbecilidade de, abre aspas, universidade, antro de balbúrdia e maconheiro. Agora, nivelar os dois, dizendo que cada qual quer apenas educar baseado em suas ideologias, é simplificar demais o debate. Tá, vamos lá. Eu tenho alguns comentários para fazer aqui, né? Primeiro de tudo, deixar claro que foi uma entrevista, né? Então, a opinião do convidado não necessariamente reflete a opinião de nós aqui do Tecnocast. Mas, já que temos o espaço, eu queria também deixar a minha opinião sobre alguns pontos, né? Primeiro, a questão da Fiesp, eu concordo plenamente com o comentário do André, né? E eu acho que era mais ou menos isso que a gente estava tentando explicar durante o programa, né? E me deu a impressão que era a opinião do Alexandre também, né? Aquela história de tudo bem você ter políticas de incentivo, contanto que essas políticas sejam muito bem calculadas ali, literalmente na matemática mesmo, né? E qual vai ser a renúncia, qual que vai ser a isenção, o benefício e quanto que isso vai retornar para a população e não para a indústria, né? Esse é o ponto. E o que a gente tem no Brasil é o corporativismo, né? É o que a galera confunde capitalismo, né? Corporativismo é justamente isso, são grupos de interesse buscando benefícios para si próprio e ponto final. Por exemplo, indústria automobilística, que a cada X anos
vem e pede mais renúncia e pede mais benefícios. E o que a gente vê é que os carros que a gente tem aqui no Brasil são super caros e tem que ficar brigando para ter ali alguma tecnologia nova e tal, quando você compara com os carros que tem lá fora, que são super baratos e acessíveis, né? Então, assim, é exatamente esse o ponto que o Alexandre estava falando no episódio também. Faz sentido ter essas políticas, contanto que seja um planejamento. Vamos começar aqui. Aqui nesse ponto a indústria já tem que estar caminhando por conta própria, e aqui nesse ponto aqui já retira todos os benefícios, a indústria já está competitiva e o governo não pode ficar refém disso para sempre, porque está sendo financiado com dinheiro muitas vezes de gente que não tem o que comer, né? Não tem condição de estudar, de comer, enfim. Tem essa questão também. E o segundo ponto foi um ponto que muita gente ficou incomodada, tal, né? Que foi a parte que ele falou que Dilma e Bolsonaro são muito equivalentes intelectualmente e até culturalmente. E a minha opinião é que, sim, é um pouco exagerado, né? Fazer essa comparação. Mas eu entendo o que o Alexandre quis dizer. Pelo menos eu acho que eu entendo o que ele quis dizer, né? Quem acompanha bastidores de política sabe que a Dilma tinha mesmo essa fama, né? De ser bem turrona, né? A opinião é a opinião dela e acabou. E tem um livro muito interessante que é Anatomia de um Desastre, escrito por 3 jornalistas. Um deles é o João Borges, eu não lembro de cabeça os outros, mas jornalistas com muita credibilidade, né? E ele conta ali, ele tem relatos, né, de quem estava no governo naquela época e fez essa história dos bastidores desde a época do Lula até o final do governo Dilma, até o impeachment. E a Dilma realmente tinha essa fama, diferente do Lula, de quando estava em reunião, ela não era muito de ouvir a opinião dos outros, pelo menos na parte de economia, né? Saíam brigas gigantescas, ela batia na mesa, gritava com todo mundo, saía andando, é a opinião dela e ponto final, né? Então, um economista muitas vezes tem esse olhar, né? Então, quando compara com o Bolsonaro, né? O Bolsonaro é um negacionista de várias coisas, mas dá pra gente citar o mais evidente no momento, que é ciência, né? Ciência da área da saúde. E a Dilma era notadamente uma negacionista na área econômica, né? Desde 2012, 2011, que eu ouvia noticiário de economia, os especialistas, pessoal do governo falando, né? Olha, isso aqui vai dar merda, né? E a Dilma, não, esse é o jeito certo, né? Isso que o André citou é a nova matriz econômica, né? De injetar dinheiro na indústria, a rodo, e esperar que isso aí vai se multiplicar, quando todo mundo tava falando, não, vai quebrar, não vai dar certo, né? Enfim, quebrou, deu errado, e todo mundo que é economista tem essa visão de falar, caramba, mas estava tão claro e a pessoa estava negando, que é o que tem acontecido agora com o Bolsonaro em relação à saúde e à pandemia. Então, assim, somente nessa questão do negacionismo, de ser ignorante, de não ouvir especialistas, eu concordo com essa comparação. Somente isso. De todo o resto, Mobilon, acho que é completamente exagerado, porque Bolsonaro é um cara desumano, né? Desumano, enfim, aí eu poderia ficar meia hora arrumando adjetivos aqui para esse desgoverno que temos no momento, né? Vai completamente contra tudo o que eu acredito. Então, assim, com todas as críticas que tenho ao governo Dilma, ainda assim, né, não dá para comparar e falar que são a mesma coisa, né? Mas eu entendo essa comparação nesse ponto, pelo menos. Então, pontos esclarecidos, opinião dada. Bora pra pauta, que o tema de hoje também é difícil. Bora lá. Lucas Braga publicou uma matéria no dia 18 lá no Tecnoblog, onde ele conta uma história que está rolando aí com alguns usuários da Net Virtua. Aparentemente, a Claro começou a aplicar limites na velocidade da banda larga, e o ponto em comum entre esses usuários é que todos tinham ultrapassado a marca de 4 terabytes de dados trafegados ali no mês. O Lucas entrevistou, né, algumas dessas pessoas. Então conta melhor pra gente essa história aí, Lucas, e o que a Claro tá falando sobre isso até agora. Bom, eu encontrei 2 pessoas, na verdade eu encontrei mais, só que alguns acabaram optando pelo cancelamento do contrato, então não prosseguiram com a entrevista. Mas todos esses 2 personagens que eu encontrei aqui para essa matéria são clientes da banda larga da Claro, a Net Virtua. Os 2 tinham velocidade de 240 MB
sendo que um deles mudou agora para o portfólio novo com 250 MB, e após aí o tráfego de 4 terabytes, que realmente não é pouca coisa, todos eles ficaram com a velocidade limitada em 30 megabits de download e 3 megabits de upload. A Claro, por outro lado, ela foi procurada pelo Tecnoblog, mas ela afirma que não pratica redução de velocidade. Mas também uma fonte que a gente conhece dentro da Claro, trabalha ali junto com o pessoal de banda larga da Claro, afirmou que existe essa prática, só que ela não pode ser divulgada para os clientes. Então, se eles sofrerem limitação, tem que falar que é algum problema técnico e não pode dar muitos detalhes, né? É interessante quando a pessoa faz o teste de velocidade para ver, esse download aqui geralmente era um pouco mais rápido, tá? Ela faz o teste de velocidade para comprovar no seu plano de 240 ou 250 MB e dá, tipo, exatamente estável 30, é isso? Sim, exatamente 30 MB, mas a fatura tava lá bonitinha com o plano de 240 MB lá, com a assinatura cheia. Então a operadora reduziu a velocidade, não deu muita satisfação para o cliente sobre o porquê que ele fez isso, qual o problema que estava acontecendo, se ele fez mau uso ou não, e deixou rolar, né? Limita em 30 MB aí, vamos ver no que dá até o cliente cancelar. Mas eu achei interessante nessas entrevistas que você fez, Lucas, queria que você contasse um pouco melhor também essas histórias, porque um deles teve um rolo ali que o técnico chegou na casa dele, instalou um segundo modem e nesse segundo modem o link entregava a velocidade completa, mas aí não estava associado ao contrato dele, né? Foi meio que uma gambiarra. Explica melhor aí o que ele fez para ter a velocidade inteira. Esse cliente, é o Jairo, ele, depois de tanto insistir com a equipe técnica, ele chegou a achar um número de WhatsApp do técnico, porque é importante esclarecer uma coisa. Os técnicos iam até a casa, aferiam a velocidade, via que estava limitado em 30 MB, ligavam para o data center e o data center resetava. No dia seguinte, precisamente às 6h30 da manhã, a velocidade tornava-se limitada. Então, o que acontecia? Eu ligava lá na Claro, no 106.21, e falava, minha velocidade está ruim. E aí o atendente falava, tudo bem, vou mandar um técnico aí. O técnico chegava na casa, aferia a velocidade, ligava para o data center corrigia o perfil. Cliente satisfeito, porque a velocidade voltou a funcionar após a visita técnica, certo? Só que aí 6h30 da manhã do dia seguinte, tudo limitado novamente. E aí, depois de tantas visitas técnicas, esse cliente, o Jairo, ele conseguiu o número de WhatsApp do técnico, uma coisa completamente informal, que ele já fazia a solicitação de adequação do perfil, saindo aí então dos 30 MB para a velocidade de 240 MB, que era o que ele contratava. E, cara, eu não sei como, ele também não sabe explicar como, mas o técnico chegou com um segundo modem, instalou lá, um do lado do outro, tem a foto lá na matéria do Tecnoblog, os dois ligados ao mesmo tempo. Só que esse segundo modem que ele deixou não está associado com o contrato dele, não está também nem na ordem de serviço, então não tem nenhum documento que prova que a Claro deixou aquele modem, ou simplesmente como aquele modem foi parar ali, né? Se ele tiver que cancelar o serviço, ele vai ter que devolver aquele modem, não sei. E nesse modem que não está associado com o contrato dele, está funcionando aí os 240 MB. Agora, de onde que esse modem, com que contrato que ele está associado, quem que está pagando por essa internet, é uma dúvida que nem eu nem ele encontramos, né? Mas basicamente isso mostra que, de fato, assim, analisando toda essa situação, existe uma limitação praticada especificamente na conta dele, e quando você conecta com o modem usando a mesma estrutura, o mesmo cabo lá que está tudo instalado, ou seja, não é uma limitação da tecnologia, ou como acontece muito no cabo, a estrutura do prédio tá enfim, superlotada e limita a velocidade. É uma questão de bloqueio, de limitação de velocidade específica na conta dele. Sim, como que funciona aí a tecnologia da Claro? E na fibra ótica é assim também, mas tem como ter um pouco mais de controle. Todo o contrato, né, a velocidade fica delimitada pelo modem, né? Tem o endereço MAC de cada modem, e a partir desse identificador, a operadora consegue limitar ou estabelecer qual que é a velocidade do contrato, né? Então, a questão de infraestrutura local realmente não faz diferença. Porque se o sinal chega ali e o sinal tá ok, eu posso plugar ali um modem de 240 MB que vai funcionar nos 240 MB. Eu posso, por exemplo, fazer uma mudança. Eu estou mudando de apartamento e eu sou cliente da Claro. Eu vou ligar lá na Claro para pedir a mudança de endereço, mas se nesse novo endereço já tiver o cabeamento da Claro, a única coisa que o técnico vai fazer é enroscar o cabo coaxial. Porque
simplesmente funciona, né? A identificação é pelo endereço MAC, então você tira o modem de um lugar da cidade e liga no outro, a rede é a mesma, então simplesmente funciona. Então a questão ali realmente não é de infraestrutura, porque ali na região, é claro, consegui entregar os 240 MB, tanto é que o segundo modem funcionou. E não somente isso, quando eles resetavam a conexão para o perfil correto, né, também chegava os 240 MB contratado. Então, realmente tinha alguma limitação ali de propósito, né, que a Claro não queria esclarecer para os clientes, e o usuário só descobria isso no dia seguinte de manhã. Esse foi o caso do Jairo, né? E no caso do Leonardo foi a mesma coisa, só que ele não recebeu o segundo modem. Então ele entrou em contato com a Claro, fizeram visita técnica. Na visita técnica eles entraram em todos os cômodos da casa dele para ver se tinha alguma utilização irregular ali, se ele estava revendendo a internet, né? Se ele estava cedendo o uso para outra pessoa. O técnico tirou foto de tudo, mandou para Claro, que era ali para mostrar que aqueles 4 teras foram ele mesmo que trafegou. Não veio de ninguém, não foi uma criação de um Htonet, porque isso também acontece, né? Esse tipo de limitação, acredito eu, que seja para inibir divisão de internet entre vizinhos, se assinar uma conexão para o prédio inteiro, porque isso realmente não pode, o contrato não permite. Só que no caso dele ali, ele comprou um videogame de nova geração, um Xbox Series X. A filha dele também tem um PlayStation 4 Pro, então a casa dele, ele estava me contando, é cheia de console, ele assina praticamente todos os serviços de streaming possíveis. Então ele tem um alto tráfego ainda, mas com a pandemia, com todo mundo em casa, o entretenimento todo voltou realmente para a internet, né? E o consumo para ele ali foi uma consequência de tempo. Então ele comprou o videogame, baixou todos os jogos que ele queria ali do Xbox e pronto, fez o estrago ali na franquia que nem deveria existir, porque tem uma cautelar aí em vigor da Anatel que proíbe limitação de velocidade, cobrança de pacote adicional após o término do montante de dados que está ali estabelecido no contrato, né? Então, a cautelar, ela proíbe que seja limitada a velocidade, mas em contrato tem um número, né, no contrato da Claro. Você sabe qual é esse número? Bom, o contrato da Claro tem esse limite, e aqui é bom esclarecer também que Vivo e Oi também possuem uma franquia estabelecida em contrato, apesar de não praticarem, porque atualmente é ilegal, né? Não pode. Então, no caso da Claro, para quem assina a velocidade de 50 MB, que é a menor, são até 800 GB por mês que pode ser trafegado na banda larga. Então, nos planos de 125 e 250 MB, aí você tem 1 tera para trafegar por mês. Já na velocidade de 500 MB, são 2 tera. Inclusive, é importante ressaltar que essa quantidade de dados aumentou desde a última reformulação dos pacotes. Porque antes o limite máximo era 400 GB, né, que era bem baixo. Então, nessa última mudança de portfólio aí, que mudou de 240 para 250 MB e lançou a internet de 500 MB para todo o Brasil, eles aumentaram a franquia. A gente fica até preocupado, porque se antes a franquia era estabelecida e não mexiam, por que eles vão mexer nisso agora, né? E aí é importante lembrar que em 2019 a Claro pediu para a Anatel para liberar a limitação na internet fixa. O que mais me surpreendeu é que a resposta da Claro é aquela resposta que todo mundo odeia, né? Que é, não tem nada acontecendo, e se você está com um problema, entre em contato com o nosso suporte técnico. A gente sabe que o suporte técnico vai falar que não tem nada acontecendo e fica esse loop infinito, né? O Leonardo até, a gente colocou um print, o Lucas colocou um print na matéria dele, que ele já tem vários chamados abertos na Anatel, né? Como pendente. Descobriu que estaria numa blacklist ali também da empresa, da Claro, enfim. Só que isso traz de volta aquela discussão de 2016, gravamos um Tecnocast naquela época também. Na época também foi uma matéria exclusiva do Lucas Braga no Tecnoblog, só que era uma entrevista com Christian Gebara, que hoje é o CEO da Vivo. Na época ele era alguma coisa da GVT, né, Lucas? Ou ele tinha acabado de entrar para Vivo? O Christian Gebara, ele estava na Vivo, mas ele estava coordenando a integração da GVT, né? Então, nesse período aí conturbado que surgiu mesmo a preocupação com franquia de banda larga. Porque, por exemplo, na Claro, na NET, né? Antes de ser Claro, a franquia sempre existiu no contrato, desde que eu me entendo por gente, desde que o Net Virtua foi lançado e internet a cabo, pra mim era uma coisa que você usava internet na TV, mas não era bem isso. Então, sempre teve uma franquia estabelecida, mas eles faziam vistas grossas, né? E agora, pelo visto, a limitação
tá chegando mais próximo, né? Porque tudo bem que 4 terabytes não é para qualquer um, não é qualquer pessoa que consegue trafegar. Eu tô bem longe de atingir esse nível, mas eu também não tenho um videogame de última geração, não faço download de tantos jogos, embora trabalhe aí com a internet o dia inteiro, faça upload de arquivos pesados e tudo mais, né? A gente fica aí com realmente esse fantasma da franquia assombrando todos nós, com a Vivo. O que o Christian Gebara tinha me falado na época era que a franquia de internet era um caminho sem volta, né? Que a operadora realmente pretendia aplicar a limitação de velocidade ou corte mesmo de internet, né? Então, você não poderia nem continuar usando depois que você usou o pacote inteiro. Você ficaria ali sem internet até o próximo mês. E, cara, isso é uma loucura. Tudo bem que nessa época ninguém imaginava que a gente teria uma pandemia, né? Que todo mundo ia trabalhar de casa, mas hoje a gente vê esse tipo de coisa acontecendo. Eu, como cliente mesmo, fico até um pouco preocupado. Eu acho que assim, pelo tamanho da limitação aí, acima de 4 tera, e até pela abordagem que fizeram, acho que com o Leonardo, né, de ficar pedindo para tirar foto da casa inteira, de todos os pontos de internet, achei até uma coisa meio estranha, né, um pouco invasiva. Super invasivo. Né? Me parece que realmente é uma preocupação para saber se não é um gato, né, se você não está compartilhando seu Wi-Fi com o vizinho, e a gente sabe que isso acontece mesmo. Mas, assim, até aí é um problema da operadora, sei lá, ela não tem que cortar a internet porque ela tem uma suspeita que a pessoa tá fazendo coisa errada, mas não tem a confirmação, né? E nesse caso ainda ele mandou foto, ele seguiu todo o procedimento, quer dizer, então ele tá colaborando e ainda assim entrou na blacklist, pelo que ele citou ali, né? Mas, enfim, essa discussão da banda larga, eu queria até trazer um pouco de volta, né, da limitação da banda larga, porque eu vejo sentido nessa fala do Christian Gebara. Em 2021, cada vez mais as coisas são pesadas, né? Streaming em 4K, daqui a pouco tem 8K, consoles e tudo mais. E a internet, a tecnologia, é um pouco diferente do que era uma TV VHF, por exemplo, o UHF, que você espalha o sinal no ar e todo mundo que estiver na área de cobertura sintoniza e não tem banda, né? Tipo, se você assistir 2 horas ou assistir 12 horas, não tem um custo maior. Mas a internet não. Quanto mais você usa, ela se assemelha mais a uma conta de água, uma conta de luz, porque aquilo tem um custo de banda, tem um custo maior de equipamento, né? Então acho que a gente discutiu um pouco isso também em 2016, mas ficou meio que aquela coisa, lá fora existe isso, só que lá fora os planos são mais atraentes, pelo que era em 2016. Então talvez valha a gente atualizar um pouquinho esse debate hoje em dia, né? E ver como é que estão os planos aqui no Brasil, se esses limites são justos, porque eu acho que o problema maior é esse, oferecer um plano nos preços atuais, com um limite muito baixo, aí não tem condições para ninguém pagar, né? Tá, eu vou falar uma coisa um pouco polêmica aqui. Se você precisa fazer alguma limitação de um cliente de banda larga, né? Precisa aí ter planos com franquia, porque a sua rede não vai aguentar, é porque a sua rede é mal feita mesmo, tá? Então, é importante a gente estabelecer algumas coisas. A banda larga fixa é muito diferente da telefonia celular, porque a telefonia celular, cara, é móvel. Então, hoje eu tô num bairro, amanhã eu tô no outro dia eu tô na estrada, e no final das contas, todo mundo transita por lugares diferentes, e se tiver muita gente numa mesma área, é claro que a velocidade de acesso, a qualidade do serviço vai ficar pior. No serviço fixo, isso é algo que é previsível. E você não precisa garantir 100% da banda o tempo inteiro, até porque para isso existe um link dedicado. O link dedicado, cara, além do Tecnoblog, eu trabalho em uma outra empresa, e eu sou responsável pela gestão dos contratos de comunicação por lá. Eu pago em torno de R$ 1.200 por mês num link dedicado de 80 MB. Se você falar isso para um usuário de banda larga comum, ele vai ser, nossa, que caro. Mas é exatamente porque eu tenho aí a garantia de banda o tempo inteiro. Hoje, o regulamento aí do serviço de comunicação multimídia, que dá as regras aí para o serviço de banda larga, ele estabelece qual porcentagem você tem que ter de velocidade instantânea e velocidade média. Então, a operadora não é obrigada a te fornecer 100% da banda o tempo inteiro. Isso realmente não é uma questão de banda larga. Agora,
calcular um limite em cima de uso de internet, cara, existe um limite que é baseado na quantidade de banda que você contrata e o quanto você consegue usar ela no mês. Então, você coloca aí um limite de 1 tera por mês, sei lá, não fiz as contas aqui, mas é menos de 10% do que se você trafegasse 240 megabits por segundo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante o mês inteiro. Então, toda essa questão aí de aplicar franquia na banda larga ou não, é sobre falta de planejamento de rede mesmo, né? Não, eu concordo com você, até nem quero soar como se eu estivesse defendendo a Claro, porque eu acho que, independente de tudo, a abordagem tá errada, né? Não se bloqueia assim do nada e fica fugindo dos suportes que ele tá abrindo ali, e essa coisa de volta ao normal, depois no outro dia já tá bloqueado de novo, acho que tá errado. O meu ponto que eu tava discutindo era só assim, existe uma diferença tecnológica, e quando você tá propondo, que nem o que você falou agora, de fazer esse cálculo de velocidade versus tempo, logo o máximo que vai dar para consumir com essa velocidade vai ser isso aqui, né? Isso aí também é um planejamento de custo, só é feito de outra forma, só é outra forma de planejar o custo. Então, dá na mesma. A minha questão é, existe de fato esse aumento de custo se você usar mais internet? Digo, pelo equipamento, pela banda, sei lá, internacional, que você tem que alugar fibra ótica, que eu sei que é mais complexo do que uma TV, entendeu? Uma antena de TV distribuindo sinal. E aí, a partir daí, bolar planos. Então, você pode fazer um plano que o custo está embutido e o usuário não vai saber que tem um limite ali, que nem você falou, vai ser uma velocidade mais lenta, o limite é esse. Né? Você não vai conseguir bater o limite de tera. Ou você pode usar o marketing e falar assim, toma aqui 500 MB de velocidade por R$80 e o limite vai ser a banda. Então, na verdade, é só jeito diferente de você fazer a mesma coisa. Pro usuário vai dar na mesma, né? Exatamente isso. A Claro tem plano mais lento, né? A velocidade mais baixa que ela comercializa aí é 50 MB. E ela tem o plano de 500 MB. Esse plano foi recém-lançado. Então, assim, essa limitação também já foi imposta pela própria operadora, que é a quantidade de tráfego instantâneo que ela vai poder te fornecer. É claro que o custo aumenta, o custo da operadora para o usuário, se você, por exemplo, só utilizar tráfego internacional, porque ela tem uma quantidade contratada aí nas fibras óticas submarinas e ela vai ter que alocar um pedaço dessa fibra ótica para você. Só que a banda larga não é um link dedicado. Então, como que essa conta é feita? Tem usuários que usam menos e tem usuários que usam mais. Tem a tia que só usa Zap, que tem a internet de 50 MB. Beleza, ela deve usar aí 10 GB por mês no máximo. Enquanto a gente tem uma outra pessoa que, sei lá, usa IPTV, usa Xbox, usa PlayStation e trafega lá seus 2, 3 teras aí por mês, né? Então, a conta da banda larga é essa. Você aloca usuários que usam menos com outros que usam mais e essa aí é a conta. Só que a própria operadora também te dá incentivos para você usar mais internet. Elas colocam isso na propaganda, tipo, nossa, você vai poder jogar online, você vai poder assistir filmes. A própria Claro agora vende um serviço de IPTV que é o Claro Box TV, que consome dados de internet. Então ela te vende um serviço, mas depois ela retira. Então esse que é o meu ponto. Eu acho que no final das contas, eles fazem uma média da região, que aí é a crítica que você fez, super válida, né, de que é um planejamento ruim, mas eles tiram uma média da região e falam assim, bom, então aqui é seguro a gente oferecer até tanto de velocidade, porque essa região não costuma passar muito desse consumo mensal aqui. Mas se a gente criticar a franquia, o que eles podem fazer é simplesmente deixar velocidades mais baixas e mais caras, considerando que todo mundo vai atingir o limite, entendeu? Então fica nesse jogo de gato e rato para tentar ocultar uma coisa que o equipamento tem um limite de uso e esse limite tem que ser custeado, né? Então, mas eu quero usar aqui o quanto eu quiser. Beleza, o Lucas mesmo falou, um link dedicado 1.200 e tralalá para ter 80 MB de velocidade, muito pouco, né, em 2021. Então a gente está falando aqui de internets de 250 megabits, 240, 300 megabits por uma fração, 10% desse preço do link dedicado, né? Naturalmente o limite está em algum lugar, entendeu? Esse é o ponto. O do Lucas, o limite você faz o que você quiser. Você tem, claramente você deve ter um suporte também dedicado, né? Não deve passar por esses atendimentos de telemarketing tão ruins quanto os atendimentos que
a internet normal usa. Enfim, tem algumas vantagenzinhas aí. E o uptime também deve ser mais garantido, né? Mas eu acho que assim, não adianta a gente ficar nessa discussão, porque no final das contas sempre vai cair no financiamento do equipamento ali, né? De pagar a operação. Então tem que levar em consideração também essa questão. Basicamente, o que eu entendo que a Claro tá fazendo, nesse caso, é um overbooking ao contrário. Porque, assim, companhia aérea, mercado extremamente regulado e tal, a companhia aérea, ela pode, se ela quiser, vender mais assentos do que o avião tem. Só que aí, ela já tá contando com, alguns passageiros não vão aparecer. Então, nessa rota aqui, 3% vai dar no show. 3% das pessoas não vão aparecer. Então, eu vou vender 3% a mais, e eu garanto que a ocupação do voo vai ser mais próxima ali de 100%. Só que aí, às vezes dá merda. Às vezes, realmente aparece todo mundo ali, todo mundo quer voar e ninguém quer se desfazer. Não, comprei, vou voar hoje, comprei a passagem e quero voar. O que a companhia aérea faz? Né? Ela tem uma série de regras que ela tem que seguir e tal. Normalmente, a companhia aérea, até para evitar qualquer tipo de multa e processo do passageiro, tem toda uma indústria de processos contra companhias aéreas, ela vai lá e oferece um acordo para o usuário. Então, o passageiro, então faz assim, você pega o voo de amanhã e eu te dou um voucher de tralalá para você voar depois. Então, esse é o nosso agradecimento. A Claro não, a Claro tá fazendo o seguinte, olha, você consome internet pra cacete e a nossa rede não foi projetada para pessoas como você. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai limitar a sua internet, porque daí você não usa tanto e pronto, resolvemos o problema. É lógico que a Claro tem essa questão do DOCSIS, tem umas limitações um pouco maiores em relação à fibra FTTH, então, enfim, várias questões técnicas que a gente pode discutir, mas a Claro foi a operadora que mais sofreu, né, nessa pandemia, nesse momento em que as pessoas, de repente, né, foram mais para casa usar a internet em horários que elas não usavam antes. Então, a gente entende que como se planeja uma rede em meio a esse cenário. É muito difícil. Mas eu acho muito complicado você botar isso na conta do usuário. E outra coisa que estava me incomodando quando vocês estavam falando é justamente essa prática das operadoras brasileiras de, assim, tá no contrato, mas a gente não aplica, não. É só pra botar medo, assim. Porque isso foi justamente o que aconteceu em 2016. Naquela época, várias operadoras já tinham, né, franquia estabelecida em contrato, inclusive a NET. A Vivo não, pelo que eu me lembro. Aí chegou um momento em que eles atualizaram os contratos e botaram franquia. E foi isso que causou todo aquele bafafá de 2016. Porque, peraí, a Vivo é uma operadora super influente, a maior operadora móvel do país e tal. Se eles aplicarem a franquia, todas as outras operadoras vão ter liberdade também para aplicar. E aí fica essa história, né? Será que a NET vai realmente aplicar esse limite? Eu acho que o caminho seria: você define um limite super alto ali, a gente até chegou a discutir no Tecnocast passado, você define um limite super alto que configure abuso. Então, aquela pessoa que, sei lá, baixa terabytes, 10 terabytes por mês, tá, peraí, vamos ver o que tem de errado. Mas não punir o usuário comum ali, que, enfim, não tem culpa que Call of Duty tá 130 GB, meu filho. Tem que baixar, o cara quer jogar e tal. Nesse momento, eu acho que ela não tem que fazer nada, porque a lei manda não fazer, ponto final, né? Exatamente, tem esse ponto também. Enfim, o que eu tô discutindo faz sentido esse caminho de colocar uma lei para dizer se a operadora tem que trabalhar com o plano do jeito X ou Y? Não, eu acho que isso empobrece demais a compreensão do usuário também de como funciona a tecnologia, né? Então eu vou até sair aqui vai ter gente me xingando que eu tô defendendo a operadora, mas não é isso, né? O meu ponto é a gente precisaria ter mais transparência. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos isso é comum. E como é feito lá? A operadora às vezes oferece um adicional, você paga $20, $30 a mais, e aí você tem o plano ilimitado, você usa a banda que você quiser. Poderia ser assim, para uma galera que tem uma necessidade maior de baixar dados, paga um adicional e, é isso, resolveu, né? Mas eu acho que teria que estar mais claro isso, porque não adianta nada também ter 1 terabyte escondido lá no contrato, aí você não tem uma interface onde você consegue acompanhar. Por exemplo, o celular tem um aplicativo, né, que você vai vendo, já consumi tanto, às vezes chega um SMS, né, olha, se sua internet já está em tanto, dá uma maneirada, né?
Aí elas competem fazendo alguns planos do tipo WhatsApp de graça, Instagram de graça. Então o cliente também tem essa liberdade de escolher, né? Tipo, eu uso muito Instagram, então vou assinar a operadora X, porque lá tem Instagram na conta, né? Eu acho que fica mais justo o jogo, né? Você tem mais liberdade de escolher e controlar o seu uso. E do jeito que é hoje, fica isso aí, né? Essa discussão meio na base de mandar o que tem que fazer ou não. Tem um pessoal que vai reclamar muito dessa opinião, mas analisando aí como que tá o mercado de banda larga, assim, em 2016, eu não defenderia isso de jeito nenhum. Eu acho que deveria ter uma regra que proibisse franquia na banda larga, porque tava muito concentrado. Mudou bastante, né? Tava tipo, você tinha net em um monte de lugar, a única opção viável ali para uma banda larga com uma velocidade um pouco maior. Aí você tinha Vivo fibrando alguns lugares e alguns poucos outros lugares tinha TIM, sei lá. Basicamente você não tinha concorrência. Hoje você tem os pequenos provedores, então muita gente que mora em cidade pequena nunca imaginou que ia ter uma internet ali de 200, 300 mega por R$100 por mês. Era uma coisa que era assim, impensável. Mas ainda assim, a gente tem muitos lugares ainda que o cara não tem opção, então você, claro, vai lá e agora vai ter franquia, e é isso aí. Ele não tem muito pra onde correr. A grande questão da limitação, de botar uma regra clara, eu acho que é ruim, enfim, pro mercado, pra concorrência e tal, mas ao mesmo tempo, essas pessoas que não têm outra opção. Mas você entende que é uma ilusão? Esse é o meu ponto. Franquia é uma ilusão, porque a operadora já controla o seu consumo. Ela pode simplesmente abaixar a velocidade, ofertar planos mais lentos e mais caros e pronto, ela tá tendo uma franquia sem você perceber, porque você não vai atingir o limite com uma internet tão lenta. Você vai desanimar de ficar baixando coisa, entendeu? Então existem outras formas de você controlar a banda sem quebrar a lei também, entendeu? Por isso que eu tô falando, esse caso da Claro Net me parece mais uma suspeita de gato, que nem o Lucas citou, né? E pela abordagem lá com o Leonardo de pedir foto e tal. E eu discordo, eu achei invasiva pra caramba. Pedir foto da casa, o técnico ir lá, ver que não tinha nada de errado e continuar limitando, né? Eu discordo pra caramba dessa abordagem. Mas enfim, eu falei, né, que mudou bastante. 2 TB de limite nesse plano de 200 e poucos mega. Eu acho que é um limite excelente pra maioria, que eu duvido que... Eu não gasto, não sei se vocês chegam nesse limite, eu não chego nem perto disso, né? E tudo bem, se alguém chegar também, às vezes pode combinar um pacote adicional, sei lá, igual é no celular, né? Enfim, por isso que eu tô falando, a transparência, porque a operadora já faz isso hoje, a gente só não sabe, entendeu? E assim, em tese ela também não poderia fazer, porque existe aí o Marco Civil da Internet, que tem o princípio de neutralidade da rede, né? Então, se você conseguir realmente provar que a operadora está limitando a sua velocidade para um site X e no contrato do vizinho ao lado não, isso também é um problema tão parecido quanto esse. Não, mas eu não digo limitar a velocidade do acesso, tipo vender 100 e trafegar 50. Eu digo de montar os planos para a região, já levando em conta o quanto que aquilo vai gerar de consumo. Porque se você coloca planos mais altos, naturalmente o consumo vai ser mais alto também, entendeu? De velocidade. E aí é uma relação plano-preço. O que vai acontecer você vai ter planos mais caros. O preço por megabyte vai ser mais caro. Mas aí como que fica o marketing bonitão aí lá na TV, que tem a banda larga com fibra, que não é com fibra, ela é com fibra até o node da operadora, né? Porque na sua casa chega um cabo coaxial com 200 e tantos mega de internet por R$100. Então, essa questão de você criar planos específicos para determinadas regiões não funciona muito do ponto de vista até de vendas, né? Por que o meu vizinho, que mora no bairro ao lado, tem uma internet muito melhor do que a minha, que nós somos clientes da mesma operadora com a mesma tecnologia? Existe hoje um compartilhamento de informações muito maior. Sim, eu acho que eu falei por região, mas porque eu tava pensando no caso das operadoras regionais que o Riga citou, né? Mas, enfim, também daria para aplicar. O planejamento é mais difícil, óbvio, né? Se planejar para o país todo. Mas é a mesma coisa, você sabe que você tem uma média de consumo com a velocidade X. Você sabe que cada vez tem serviços que consomem mais tráfego de dados. Se você aumentar a velocidade, também naturalmente pode aumentar o consumo. É isso, cara. É tipo energia elétrica. Quando tá barata, você usa bastante. Quando fica mais caro, você começa a desligar a luz na hora que sai do quarto, né? Desliga a TV, desliga a luz.
A internet é a mesma coisa. Você tem uma internet que tá barata, significa que você tem uma velocidade muito grande, o preço por megabyte tá baixo. Você vai usar mais. E eu penso assim, pelo menos, né? Então, eu acho que essas questões mais hipotéticas acabam não acontecendo. A gente teve, por exemplo, no ano passado, nos Estados Unidos, onde se aplica mais as franquias na banda larga fixa, e as operadoras decidiram pausar essa contagem de dados, né? Então os dados ficavam ilimitados. E a Comcast, que é uma das maiores, sinal maior, deixou claro, não parou nada de funcionar. Tudo funcionou tranquilamente, a rede funcionou tranquilamente mesmo tendo o uso 40% maior. Em 2015, um documento interno deixou claro que a Comcast não coloca franquia na banda larga por causa de congestionamento. Eles falam para o representante não dizer isso, eles falam para ele dizer que é uma questão de justiça, de uso justo, que para fazer as pessoas que usam mais pagarem mais, mas não é uma questão de congestionamento de rede. Não é um problema, não é uma limitação na infraestrutura deles. É uma coisa que eles querem cobrar dos usuários. Mesmo os provedores pequenos dos Estados Unidos dizem que aumentar a rede, aumentar a capacidade de rede, não é um problema tão grande. Pode ser um problema grande, por exemplo, para a própria Comcast, que vem gastando cada vez menos em expandir a rede deles. E a gente ainda tem essa questão, né, de que a gente começou a usar muito mais dados, né? Lá nos Estados Unidos, a quantidade de pessoas que passou a usar mais de 1 terabyte por mês dobrou de 7% para 14% dos clientes. Então, como que a gente define exatamente um limite correto assim, para o nível de dados? Esse limite vai crescer ao longo do tempo? Ou, bota aí a franquia, vai limitar para 2 teras, daqui a 3 anos, 2 teras não vai ser mais muita coisa. E aí, cada vez mais pessoas vão ter que pagar, sendo que o problema pode não ser congestionamento de rede. Pode ser ou a rede é mal feita, né? Ou não está investindo bastante nisso. E é basicamente mais uma forma de tirar dinheiro do cliente, né? Se você não consegue oferecer planos mais rápidos do que a concorrência, por exemplo, você tira daí. Você pega dos clientes que consomem mais banda larga. E eu acho que tem o problema que acaba causando um efeito de você ficar mais preocupado se você está gastando, né, banda larga. De repente você começa a ver do mesmo jeito que, sei lá, você tem problema na rede elétrica ou você tem um vazamento na sua rede de água, você vai ter essa coisa de internet, tipo, né, o YouTube por padrão deixa o autoplay ligado. Então você pode deixar lá o YouTube, vou fazer outra coisa, e aí o YouTube tá lá rodando vídeo em Full HD, 4K, e aí você tá gastando internet à toa, né? Então você começa a se preocupar com umas coisas que, sei lá, a gente não deveria se preocupar, sabe? Você tá vazando internet, sabe? Vazando internet. Segura, fecha a janela que o Wi-Fi tá indo embora. Pois entendeu? São algumas coisas, por exemplo, a Comcast fala que 5% dos clientes que usam mais do que a franquia que eles dão. Mas isso é principalmente porque se usar mais, você tem que pagar mais. E é caro, né? Então, eu acho que essa coisa que a gente fica falando, mas pode ter problema de rede e tal, as próprias operadoras já dizem que o problema não é exatamente esse, sabe? É mais uma via para você conseguir cobrar mais caro desses clientes. E eu acho que esse cenário hipotético de talvez eles reduzam a velocidade dos planos. Mesmo na pandemia, eles vêm aumentando a velocidade, né, dos planos. Eles vêm reformulando o portfólio para aumentar a velocidade. Então, significa que eles, em tese, deveriam ter uma capacidade maior de lidar com o uso de dados. Eu acho que eles têm aumentado muito também por conta da concorrência, né? Que com as operadoras locais tem surgido uns planos bem legais, assim, baratos e tal. E eles estão tendo que se mexer, as operadoras a nível nacional, né? Então acho que isso movimenta um pouco também os planos que a gente tem. E aí fica nessa guerra de braço, né? Pra ver quem consegue oferecer o megabyte mais barato. Enfim, mas só pra pontuar, deixar bem claro, né? A minha posição aqui, porque eu sei que tem uma galera que vai ficar puta, né? Não estou defendendo que deva cobrar, que deva limitar, nada disso. Eu estou defendendo transparência, né? E, por exemplo, eu queria entender qual é o impacto do custo, né? Que nem o Felipe veio e falou aí que alguns dados da Comcast, né? Que parece que não tem tanto impacto. Então eu queria entender isso. Qual é o impacto do aumento de uso no custo do equipamento? Porque também tem outro ponto, né? Por exemplo, energia solar.
A cada ano que passa, o custo por watt, né, de energia gerado está caindo mais, né? O custo de armazenamento no HD. Cada ano que passa está mais barato você colocar mais giga no seu HD. Então imagino que para equipamento de internet também deva ter alguma coisa desse tipo, né? A tecnologia naturalmente vai evoluindo, vai barateando. Enfim, era só essa é a curiosidade que eu tenho também. Sim, os preços realmente vão baixando. Às vezes eles não baixam, mas a capacidade aumenta. Então o seu custo de bit trafegado diminui muito. Hoje fibra ótica já é realidade em mais de metade dos lares brasileiros. Se a gente tivesse essa conversa há 7 anos atrás, eu falaria assim, nossa, não, de jeito nenhum, isso não vai acontecer tão cedo. E cá estamos, com os pequenos provedores sendo protagonistas aí da aceleração de internet no Brasil. Só que existe uma coisa, né? Que os pequenos provedores, eles normalmente vão atender as demandas que as grandes operadoras negligenciaram. Então eles estão aí nos bairros mais afastados, né? Longe dos grandes centros. Então, você chega no centro de uma cidade, nos bairros mais populosos, nos bairros mais ricos, nos bairros tradicionais, você só tem as operadoras antigas. Em São Paulo, você tem uma grande presença aí da Claro e a Vivo também é bem forte. Mas a rede de fibra da Vivo não é tão onipresente igual a da Claro, né? Hoje, por exemplo, o Alecrim comentou, nossa, a Vivo está chegando com fibra aqui na minha rua hoje. Então, ele já guarda por isso há muito tempo. E nesses locais onde não tem aí opção de fibra ótica e as outras operadoras usam a DSL, a Claro, bom, é a única operadora que oferece aí mais de 100 mega, né? A Oi, por exemplo, só começou a expandir, brincar de verdade de fibra ótica tem pouco tempo. A Vivo dá seus passos, mas é bem lenta, né? Enquanto isso, a NET, com a mesma rede de cabo, nada de braçada, e vende aí 250, 500 mega com a mesma infraestrutura de 10 anos atrás. Claro que houveram alguns investimentos, né? A fibra ótica foi realmente chegando mais perto aí da casa dos clientes. Só que, cara, bairro de Copacabana, um dos bairros mais icônicos do Brasil, não tem fibra ótica da Vivo, não tem fibra ótica da Oi. A NET é a única opção que a pessoa tem para assinar. E quando a gente fala de oferta de banda larga, né, a gente pensa muito em, mas em São Paulo você tem inúmeras opções, né? Só que assim, São Paulo é muito grande, então a gente tem uma região ali central, no centro expandido, que a gente fala, que é muito privilegiada, então você tem várias opções, você tem as grandes operadoras, essas operadoras com nomes conhecidos nacionalmente, ofertando fibra, ofertando velocidades mais altas, enfim, você tem uma concorrência. Às vezes no mesmo prédio você tem, você pode escolher um e outro, e uma oferece, sei lá, 500 mega, outra oferece 300, e aí você escolhe ali o que você acha o logotipo mais bonito, sei lá. Mas você sai do centro expandido ali e já começa a ficar mais raras as opções. Então, Alecrim, por exemplo, ele tá num bairro mais periférico, e assim, tinha a Telefônica, a Vivo, oferecendo a DSL, e eu lembrei do nome Telefônica porque é uma coisa assim de 2005, assim, 2008. A rede viu algumas Copas do Mundo acontecerem e continua lá, né? Usando a mesma estrutura ali. E aí na casa dele chegava a 8 mega daquele jeito, né? Porque não chegava com uma boa estabilidade. E aí, nesses últimos anos aí, chegou um pequeno provedor. Então, atendendo dentro de São Paulo, tá lá. E ele tem agora fibra com velocidade alta por causa de um pequeno provedor. Ele tá em São Paulo. Então, assim, na real, esse negócio de ter muita concorrência, né? É algo bem, bem isolado, assim. E não é à toa que os pequenos provedores, eles somados, são muito grandes. Porque as áreas que as operadoras negligenciaram são muito grandes. E, claro, sempre vai ter lugar que talvez nunca tenha nem um pequeno provedor, né? Tanto que a gente gravou o Tecnocast 193 sobre internet via satélite, que são nas bordas das cidades ali. Não vai chegar nem sequer o ADSL ali. E também não vai chegar um pequeno provedor, porque a densidade ali é muito baixa. Então, o cara realmente fica muito carente de opções. E vale ressaltar nesse ponto que a cautelar da Anatel, ela só proíbe franquia, hoje em dia, na banda larga fixa. Então, na internet via satélite, claro, tecnologia totalmente diferente e a gente sabe de todas as limitações. Pode colocar franquia e as franquias são bem baixas hoje em dia, né?
Eu me permito discordar de você, porque você fala sobre quem mora no centro expandido aí tem boas opções, mas hoje em dia é o contrário. Hoje em dia você caminha aí para as periferias das cidades e você encontra uma infinidade de provedores e diversas empresas concorrendo entre si, e a única opção de grandes operadoras ou é a Claro, quando tem, ou é o ADSL da Vivo ou da Oi. Então, aqui, por exemplo, eu não moro exatamente no centro expandido, eu moro na região noroeste de Belo Horizonte. Além de Claro, Vivo e Oi, eu tenho mais 5 opções de pequenos provedores por aqui. Agora, se você vai lá para o centro de Belo Horizonte, para Savassi, não tem. Entendeu? Se você vai no centro de São Paulo, às vezes, por exemplo, tem um prédio novo que não tem fibra da Vivo, até passa na rua, mas eles não colocaram dentro do prédio, tem que puxar nova infraestrutura. Às vezes a operadora simplesmente não quer mesmo colocar, não tem interesse comercial. E, cara, você vai aí para os arredores da cidade, você olha pro poste, tá cheio, porque tem um monte de provedor no mesmo lugar. Ô Lucas, você acha que com a chegada de redes neutras isso pode melhorar um pouco também, de ter mais opções? De provedores, sim. Agora, de franquia é algo que eu tenho até medo. Porque vai todo mundo estar concentrado ali no mesmo cabo de fibra ótica. E se o operador neutro impor algum tipo de limite, aí todo mundo atendido ali na região pelos diversos provedores também teriam que seguir isso, né? Então, tem que ver realmente como que serão esses contratos, se essa cautelar vai continuar existindo por muito tempo, se a Anatel vai derrubar, se vão finalmente regulamentar proibindo ou liberando as franquias. Porque, no final das contas, a rede neutra, se a gente fala de fibra ótica, é com tecnologia GPON, né? Ou nas evoluções XGS-PON e afins. Tem também um limite máximo de banda dividido entre todos os modems que estão ali conectados naquela fibra ótica, né? A diferença é que, por exemplo, de acordo com a Cisco, um node de banda larga de cabo coaxial, que é o caso da NET, você consegue pendurar em torno de 1.200 modems. Enquanto uma porta GPON atende, aqui no caso falando de Vivo e Oi, são 64 modems também pendurados. Só que a capacidade é dividida, né? Então, na fibra você tem 2.5 gigabits dividido por 64. No DOCSIS você tem aí 1.2 GB dividido por todo mundo que está conectado naquele cabo, que pode ser até 1.200. Então, essa é toda a questão do planejamento da rede, né? De você aplicar franquias, porque você não fez a densidade correta de nodes de fibra ótica por domicílios. Maravilha. E só para a gente trazer uns exemplos aqui internacionais também, né? Como é praticado isso lá fora, essa questão dos pacotes. Nosso produtor, olha que chique, Tecnocast tem um produtor agora, o Josué de Oliveira. Fala oi aí, Josué, para o pessoal ouvir sua voz, te conhecer. Olá. E aí, tudo bem? Bem-vindo ao Tecnocast. Obrigado. O nosso produtor levantou alguns dados aqui, então vou citar para vocês, tá? Canadá, eles têm alguns pacotes ilimitados, mas eles também têm a franquia. Lá no Canadá, o José colocou aqui, a internet de alta velocidade é considerado um serviço essencial pelo governo. Então, 2 exemplos aqui. Um da Telus, dos planos mais básicos, ela tem de 150 megabits de download e upload. Da Telus aqui, ela tem alguns planos, desde os mais básicos até mais rápidos, que chega a 1.5 gigabit, caramba, de download. Esse plano ele tem dados ilimitados por 2 anos, mas depois desse período, você tem que pagar um adicional de $20 por mês para ter internet limitada. Caso contrário, aplica-se um limite de 1 tera. Caramba, 1 tera é bem baixo, né, para essa internet de 1.5 GB. Tem também a Bell, ela tem bundles de TV e celular com limite de 250 GB ao mês e $4 por gigabyte adicional, chegando no máximo a $100 por mês. Então já é um plano mais caro mesmo, né? Tem outro também aqui que eu achei interessante citar, que é na Austrália. A maioria dos planos que o Josué encontrou são ilimitados e os pacotes que têm limitações são mais básicos. Esse limite varia entre 100 GB e 500 GB e quando você excede o limite, ele cobra 12 centavos e 22 centavos por gigabyte trafegado, né? Então tem essas questões aí.
E por curiosidade, Josué levantou pra gente também aqui uma simulação. Se você utiliza só o Netflix e tem 2 pessoas numa casa assistindo 1 hora por dia pelo aplicativo na qualidade padrão, o consumo de dados mensal chega a 42 GB. Então, né, você multiplica aí isso por mais horas, né, que acho que o pessoal costuma assistir mais de 1 hora de streaming de TV por dia, aí tem navegação de internet, o download do joguinho, a atualização do sistema operacional, que aí é smartphone, tablet, computador, né, Xbox, enfim, realmente... E aí a Apple lança no Apple Music Dolby Atmos e Olha aí, áudio lossless. Aí lossless. todo mundo baixa um negócio de 30 mega por música pra ouvir por fone Bluetooth, que não vai conseguir notar a diferença. Então, se tiver franquia, as pessoas vão repensar o que elas vão baixar, né? Naquele dia que a Apple liberou ali o lossless, tava imprestável o download ali. Não dava. Simplesmente. E se você colocasse no streaming, sequer chegava a mostrar Dolby Atmos ali, porque os servidores estavam muito congestionados ali. Mas esses 0.7 GB aí para cada hora, se você tiver numa resolução abaixo até da resolução padrão, né, que não é nem antes até do HD. Eu lembro quando eu fui fazer a matéria da Claro, eu vi que, por exemplo, se fosse 1 hora de streaming em alta definição, em 4K, aí são 7 GB por hora. Então, os títulos da Netflix hoje em dia tem um monte de originais e quase todos eles aí também estão em 4K. Hoje, dificilmente você encontra uma TV no mercado que também não tem essa resolução. Então, ter um alto consumo de vídeo não é uma coisa também que tá longe do alcance de todo mundo, não. Qualquer um aí consegue umas centenas aí de gigas por mês só assistindo Netflix. O jovem assistindo TikTok infinitamente, assistindo YouTube, né? Então, cada vez mais o consumo vai ficar alto mesmo. E quem é gamer, que é um público bastante destacado nos comerciais das operadoras de banda larga, né? Inclusive, você pode jogar online e tal, e tem o jovem ali jogando no seu console de última geração. Cara, o tamanho padrão de um jogo ali da última geração é 100 GB. Se você quiser, às vezes tem jogos que chegam a 130, 140 GB. Então, assim, você tem também a limitação de armazenamento do console. Então, muitas vezes você comprou o console ali, tá com SSD de 1 TB. Terminei de jogar esse aqui, quero jogar o outro agora. Aí vai lá e baixa o outro jogo. Então, mais 130 GB. Então, vai indo muito mais rápido, assim. Então, quem é gamer já tá fora. Precisa ter o plano gamer de fibra ótica ali. Que vem um HD conseguir. adicional, né? Pra você não ficar baixando toda hora. O modem é cheio de RGB. E tem que lembrar, pois quem joga no Xbox, né, e provavelmente assina aí o Game Pass, você pode baixar mais de 100 jogos, né, então tá tudo dentro da assinatura. Então, inclusive foi um dos casos que o Lucas cobriu, né, que o cara simplesmente falou, vou baixar todos os jogos que talvez eu queira jogar. E ele tem acho que são 4 teras, né, ele tem um HD externo de 4 teras, e falou, beleza, vou baixar tudo. E imagina quem não tem um HD externo e quer realmente jogar tudo. Aí ele vai lá, baixa o jogo, 130 GB. Acabou o espaço, vou ter que apagar e baixar outro jogo. Mas, quero voltar a jogar aquele de novo. Então você baixa de novo 130 GB. E fica nesse círculo vicioso de consumo de dados, né? Bom, gente, eu queria comentar uma coisa aqui, que depois da publicação da matéria, tiveram aí centenas de comentários lá na comunidade, várias mensagens no Twitter, até no meu WhatsApp, amigos de infância me mandando mensagem, tipo, nossa, agora eu entendi por que minha internet tá ruim. E tem muita gente que tá achando que foi limitada pela Claro aí nos 30 mega, só que não é o caso, né? Tem gente que simplesmente está aí com a internet com condições não ideais, né? Seja usando o Wi-Fi do modem da operadora, ou estão numa região congestionada, ou simplesmente tem algum problema técnico ali que o sinal ruído do modem fica alto, que faz com que a experiência aí de acesso seja ruim. Então, sério, são vários comentários de pessoas que se identificaram com os 2 entrevistados do site, mas que não consumiram os 4 teras, estão bem longe de atingir essa marca e acreditam que, por ter uma internet mais lenta, também foram limitados pela Claro. Então, é muito importante a gente saber realmente aferir a nossa velocidade com a internet, né? O ideal é que você conecte seu computador no cabo de rede,
para velocidades acima de 100 megabits tem que ser um cabo de rede pelo menos categoria 5E. Dependendo se você usa algum roteador externo, tem que ver se ele tem a porta gigabit. A rede digital 8.4 GHz também tem limitações, então você tem que ficar conectado na rede de 5 GHz. E mesmo o Wi-Fi em geral, né, sofre interferência de vizinhos, distância de roteador. O ideal é realmente que você faça esse teste de velocidade no cabo. Inclusive tem um teste de velocidade lá no Tecnoblog, então entra lá para verificar como está a sua internet. Eu odeio quando o técnico fala para eu plugar o computador via cabo para fazer teste, porque o MacBook não tem porta Ethernet e o modem fica em cima do guarda-roupa da minha mãe, então tem que subir com uma escada, ficar segurando o notebook, usar um adaptador USB, é uma desgraça, odeio. Às vezes é fácil, você fala, pronto, conectei. Putz, tá a mesma limitação. Eu faço isso, desculpa, minha operadora, eu não vou falar o nome, porque senão eles anotam lá e botam na blacklist também. Mas é isso, se você tiver uma rede de 5 GHz que normalmente funciona bem, cara, você vai conseguir lá os 250 MB desde que você esteja no cômodo. Mas, cara, na maioria das vezes, a maioria dos relatos que eu vejo são de pessoas que estão usando a internet com o Wi-Fi do próprio modem da operadora, que é ruim, e estão usando a rede de 2.4 GHz, que é limitada. Então, façam aí o teste de velocidade de vocês. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí conta pra gente se você já teve problemas, né, de limite de velocidade com a operadora, ficou sofrendo ali com suporte técnico, com a atendente falando que estava tudo certo. Manda pra gente seu relato no tecnocast@tecnoblog.net ou comenta lá na comunidade.tecnoblog.net. Se quiser continuar o papo com a gente, em todas as redes eu sou @mobilon, @paoloriga, @venturafelipe e @lucasbraga. E esse Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira, editado pelo Paulo Barba e a arte da capa é do Vitor Pádua. A gente vai ficando por aqui, voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá! Tchau! Falou, pessoal! Tchau, tchau!